Olá, aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal Nilson Suzuquita, iniciando para vocês mais um vídeo, isso mesmo. Bom, hoje é quinta-feira, né? Falta um dia para o final de semana esperado para vocês. Bom, mais um clichê aqui no canal Nilson Suzuquita. Um assunto que eu vou falar hoje é um assunto que eu já tinha falado semana passada dentro do Nilson Responde. Sobre uma possibilidade de um determinado apresentador sensacionalista de programa policialesco das 6 horas da tarde ser candidato à Prefeitura de São Paulo no ano de 2016. Praticamente foi a semana passada existiu um campo de especulação. Agora é fato. Ele se afiliou a um partido político. Eu não vou falar qual partido político também. Ele será candidato, o determinado partido que ele está, oficializou o nome desse apresentador como candidato à Prefeitura de São Paulo. Ou seja, primeira vez que vamos ter um apresentador, manipulador de massa, candidato à Prefeitura de São Paulo, né? Infelizmente, a política está caminhando para usar pessoas de televisão para poder atrair votos. Infelizmente, isso vai acontecer de ele ter muito voto. Eu já estava ouvindo comentários hoje quando eu estava chegando aqui. A gente estava comentando sobre isso, inclusive no jornal, esses jornais gratuitos que entregam aí nas ruas de São Paulo, estava falando desse assunto na manchete principal. E as pessoas estavam comentando, dizendo que ele pode até, sei lá, pegar o segundo turno, alguma coisa assim. Isso é um lamento, né, acontecer isso, até porque esse apresentador, ele jamais pisou em Assembleia Legislativa, em Câmara Municipal, em Congresso e Senado. Jamais. Tipo, trabalhando, vamos dizer assim, né? Às vezes convidado a alguma comissão para falar de um assunto, é uma coisa. Você tá lá, mas trabalhando para o povo, sendo um dos membros lá, é outra coisa. Também esse apresentador jamais sentou no gabinete aqui da prefeitura, do governo do estado, né? Nem presidência da república. Jamais, acho que acho que esse apresentador jamais foi candidato a síndico no prédio dele, para você ter uma ideia. E ele vai ser candidato a prefeito. Muita gente, infelizmente, vai votar nele. Artista puxa voto, infelizmente. Tudo bem, já tivemos muitos casos de artistas que foram eleitos e tivemos muitos casos de artistas que não foram eleitos. Eu vou dar um exemplo aqui. Em 2008, o Sérgio Malandro foi candidato aqui em São Paulo para vereador. Ele teve uma votação expressiva, acho que uns 30 mil. Ele teve uma boa votação, uns 30 mil votos. Só que ele não foi eleito, né? Ele acabou não sendo eleito. E às vezes teve parlamentar que teve menos votos que ele, foi eleito porque o candidato do partido dele, o cabeça de chapa, acabou tendo mais votos e puxou os outros, né? Aí o Sérgio Malandro não foi eleito. Mas já teve caso aí do Tiririca, né? É um exemplo clássico de pensar em um artista, em uma personalidade. Na política não tem como a gente esquecer do Tiririca, que, pra minha opinião, ele está dando muito bem como deputado, está se dando muito bem. Parece que ele está se melhorando, a imagem dele está melhorando, ele mesmo, o jeito dele falar, ele está se melhorando. A política está fazendo muito bem por Tiririca. Mas, infelizmente, a gente não pode... Tivemos outros casos aí, né? Eu não vou dizer o Romário, porque o Romário ele já é uma outra situação. Primeiramente, o Romário entrou com uma ideologia lá dentro, para ter uma ideia. Ele entrou na política com ideologia, né? Que não é com futebol, né? Não é pro futebol. Ele foi eleito. Foi lá e foi eleito. Teve outros casos também, né? O problema que escapou da minha cabeça, caso de artista, Clodovil, isso mesmo, Clodovil 2006. Eu votei no Clodovil 2006, né? Eu vou aqui, antemão aqui, assumir isso aqui no meu canal, isso aqui. Então eu votei em 2006 pro Clodovil. Eu achava que ele era um nome diferente para a política. É uma época, né, que o povo brasileiro, o paulista, estava balançado pelas coisas ruins que aconteceram naquela época. Acho que muito mais que aconteceu agora, digamos, de corrupção. Eu acho que 2006, com o mensalão e as outras desgraças, foi muito mais pesado do que
ser lava-jato aqui, desculpa, mas é uma avaliação de um cidadão, porque teve a ver com políticos diretos do escalão do governo, né? Então o mensalão foi muito mais pesado. E o que acontece? A gente estava balançado pela política e tal, e a gente acabou votando no Clovil porque ele se mostrou ser o cara que tem inteligência, tinha inteligência, o cara que tinha ideologia. Tanto é que ele foi eleito, foi um dos mais votados, e durante os 2 anos que ele ficou lá antes de morrer, infelizmente, ele fez algumas coisas boas. Ele entrou em algumas polêmicas, mas ele fez muita coisa boa, né? Ele foi lá para balançar o Congresso, assim como a gente está vendo aí vários deputados aí como Feliciano, Bolsonaro, que estão lá para balançar o Senado, o Congresso, e tipo evitar que os parlamentares votam coisas absurdas, né? Precisamos dessas pessoas que vão lá para agitar positivamente. O Clodovil era isso, eu votei nele, né? Eu tinha me arrependido, depois eu pensei que não, eu não me arrependi de ter votado no Clodovil. Então eu acho que esses casos deram certo. De um apresentador que ele tem uma péssima imagem, ele dá uma imagem ruim, entendeu? Ele, infelizmente, ele vai ser candidato a prefeito, sendo que muita gente odeia ele. Ele também odeia classes que como prefeito vai ter que depender. O programa dele só fala mal, ele fala mal de político, xinga a polícia militar, ele xinga todos. Infelizmente, lá a história é outra, não dá para ser fanfarrão com o prefeito de São Paulo. Então, cara, é um perigo a candidatura desse apresentador, é um perigo. O cara não tem experiência. Se ele for candidato a vereador, tudo bem. Deputado, tudo bem, não tem problema. No legislativo não tem problema, mas executivo é perigoso. Na minha opinião, acho que quem deveria se candidatar a legislativo são aqueles que já teve experiência de liderança. O prefeito Fernando Haddad, antes de ele ser candidato a prefeito, ele foi ministro da educação, então ele já tem uma bagagem, né? Os outros candidatos que eu estava vendo, os pré-candidatos, já tem bagagem de liderança, até de liderança de partido antes. Então eles têm cacife, têm condições de ser prefeito. Esse apresentador não. Ele vai ter voto, mas não vai ter. Ele vai chegar lá e vai fazer lambança, né? Eu já posso. Não é que eu estou julgando, ele vai fazer lambança. Porque ele não conhece realmente o que é dentro de uma política. Entendeu? Para ele ser prefeito, primeiramente que pode ter tentado para vice. Se ele tentar vice também, ele já se preparava, né? Mas tudo bem, o povo, cabeça de ostra, vai votar, infelizmente, nesse candidato. Resta aqui nós, aqui do canal no Suquita, tentar liderar ano que vem, aqui pelo menos aqui para São Paulo, uma campanha contra esse candidato. Porque nas eleições com rede social dá pra gente fazer campanha contra. Não vou estar a favor com nenhum outro candidato, vou estar contra esse candidato. Você viu que eu não falei o nome desse determinado apresentador, que eu quero preservar a imagem dele. Eu não quero ter problema com ele, para você ter uma ideia, mas as pessoas sabem quem é, né? Você já leu o jornal, já sabe o que eu estou falando. Vocês leem o portais, já sabem de que eu estou falando, né? Bom, outra coisa que eu vou falar é da questão de uns assuntos, de questão de desilusão, né, de futebol. Eu estou vendo aí vários comentários que as pessoas, que vários jornalistas estão usando um clichê, dizendo assim: olha, se você souber os bastidores do futebol, você nunca terá coragem de torcer por nenhum time. Espera aí, eu fiquei analisando, tudo bem, tem podridão, tá, no futebol, coisas erradas. Então, vamos lá, vamos levar isso para outra coisa. Se você souber realmente o que acontece dentro de bastidores de um programa de televisão, jornalística, você nunca mais vai querer assistir jornal. Se você vê a podridão dentro de algumas fábricas, de como que é de algumas empresas, você nunca mais vai querer comprar aquele produto. Se você souber o que acontece no mundo do show business, né, saber as coisas erradas que acontecem no mundo do show business, eu acho que você nunca mais vai querer ouvir música nenhuma. Se você vê podridão nos bastidores de novela, você nunca mais vai querer assistir novela.
Se você ficar vendo o que acontece no mundo dos youtubers, né, as podridão no mundo dos youtubers, você nunca, ou da internet em si, você nunca mais você vai querer assistir internet. Pô, para com isso, cara. Com essas idiotice. Pessoa ama futebol, esporte, jamais vai deixar de você largar aquilo por causa de podridão. A gente tem que botar a nossa paixão em cima de tudo. Pô, na religião também, tem uns dias eu tava falando assim, se você sabe a podridão que tem numa religião, você nunca mais vai querer ter... Para com isso, cara. Você está querendo botar essas coisas ruins acima das coisas boas. Essas pessoas, essas podridão, passa. Entendeu? Podridão no futebol vai passar, podridão na política vai passar, podridão nas empresas vai passar, podridão em tudo vai passar. A gente tem que entender que vivemos numa terra que é comandada por seres humanos. Então os seres humanos vão fazer bosta. Os seres humanos vão fazer cagada. Né? Se aqui fosse igual o planeta dos macacos, planetas dos jacarés, os planetas dos gatos, dos cães, ou o planeta dominado, sei lá, com uma coruja, uma tartaruga, aqui com certeza a gente não ia ver podridão. A gente ia ver coisas limpas. Né? Mas só que quem comanda o mundo, quem tem racional é o ser humano. Deus determinou assim. Então, infelizmente, a gente está vendo muita cagada. Né? Porque o ser humano está ainda se evoluindo. Como se diz um apresentador que faleceu há um pouco tempo, chamado Antônio Carvalho, da Rádio Bandeirantes, eu já citei ele aqui, ele falava que o ser humano está ainda em evolução. Ele está no quinto dia de evolução. De 7 dias ele está no 5º dia de evolução. Vamos dizer assim, a evolução que eu digo, essa semana, vamos dizer assim, que ele diz de dias de evolução, é bilhões de anos. Então, esse dia está demorando milhões de anos para acontecer, e vai demorar mais bilhões de anos para mudar. Então, o ser humano ainda não chegou na perfeição que Deus quer. Quer dizer, segundo o que o Antônio Carvalho, o apresentador da Rádio Bandeirantes, falava. Né? Por isso que o ser humano está fazendo essa cabeçada. Infelizmente, tem que atender isso. Mas só a gente apegar a Deus que as coisas mudam. Então a gente não pode colocar as coisas boas abaixo das podridão. Se a gente vê que tem podridão no futebol, eu vou continuar torcendo no meu clube. Né? Os caras vão embora, vão cair fora. As coisas vão evoluir. Né? É a mesma coisa na música, na arte, no carnaval, e qualquer coisa, na religião. Porque primeiramente na religião, você não pode largar ou de deixar de crer em Deus, porque o pastor é um pilantra. O pastor está abaixo de Deus. O pastor um dia ele sai fora. Mas a fé em Deus ele vai continuar sendo perpétua. Né? Deus vai continuar ali perpétuo. Então você não pode deixar o pastor ou o padre também, se fizer podridão, largar. Não, você não precisa largar a fé. Você pode boicotar a igreja, tal, um protesto ao pastor ou um padre, só que você não pode largar a fé. De repente você vai para uma outra denominação e lá a coisa te satisfaz. Né? Então a gente tem que entender que, infelizmente, tem essas coisas na humanidade. Então a gente não pode parar de fazer tudo, porque o que a mídia sensacionalista quer, que a gente para de viver tudo e fica em frente da caixinha preta sendo manipulado. A gente não pode ser assim. Né? Eu não quero que vocês parem a sua vida para ficar vendo meus vídeos no Nilson Suquita. Né? Vocês verem meus vídeos quando você estiver em folga. Não em tempo livre, não parar de trabalhar, de sair, de se divertir para ver os meus vídeos. Eu estou dizendo isso mesmo com o Tucão e falar o contrário que esses apresentadores sensacionalistas falam. Né? Eles botam pânico, dizem que não é para você sair porque tem tráfico, não é para você sair porque você vai morrer, para você ficar preso em casa vendo os programas deles. O Nilson Suquita não é assim, até porque hoje com a internet, de repente você está num lugar onde tem Wi-Fi, um Wi-Fi bom, né? Você pode até ver meus vídeos fora de casa. Então também não há sentido também ficar preso em frente de computador, de notebook vendo meus vídeos. Não tem mais sentido. Meus e de qualquer outro youtuber. Bom, eu tava falando podridão de youtuber porque sempre tem umas brigas entre youtubers, né? O trabalho deles estão acima dos egos e das vaidades. Porque ser humano tem, cara. Cada um tem ego sem vaidades. Infelizmente isso é coisa do ser humano, o que eu falei antes, né, falando uma citação que o radialista Antônio Carvalho falava algum tempo atrás. Bom, abraço para vocês, que Deus esteja no coração de vocês. Eu estiquei esse vídeo
Meu Deus, dá pra falar daquele pastor. Desculpa eu ter feito isso no nariz. Bom, um abraço pra vocês, que Deus esteja no coração de vocês, né? Até mais.